eu tô gravando aqui. Espero que dê certo. Então, pessoal, eu vou dar início, tá? Então, quem quiser tirar ou ter alguma dúvida, eu peço para comentar, né? Pode abrir o microfone mesmo. Eu chamo o nome da pessoa e eu peço para a pessoa apresentar a tela. Vocês estão sem dúvidas? Eu tenho umas perguntas, só que eu não sei se o Paulo abriu o microfone ou se é meu computador que tá bugado aqui. Pode fazer, o Cláudio, as É, perguntas. não, são as dúvidas mais sobre que a gente começou a fazer o desenvolvimento no LaTeX, já fez todas as simulações. Hum, Mais uma pergunta sobre, por exemplo, a questão da tensão, do gráfico de tensão nesse trabalho. É importante colocar, ressaltar alguma coisa sobre a tensão do que está sendo aplicado ao motor ou não? Porque na hora que eu estava escrevendo aqui, eu não sei se eu consegui enxergar alguma coisa que seria muito relevante para falar. Posso estar errado. então, o Cláudio, a tensão é o seguinte, ela é importante, tá? É, muito mais na questão do acionamento da velocidade acima da velocidade nominal, tá? Então, dos arquivos de simulação que eu passei para vocês, eu peguei, só explicando, eu peguei a simulação, estava completa, tá? E aí eu fui tirei a parte do enfraquecimento de campo. Porque durante o enfraquecimento de campo, né, você teria que mostrar que você não está passando, né, de nenhum limite operacional da máquina. No caso da simulação, vamos dizer assim, na operação, né, normal, na operação de região de torque constante, a única coisa interessante que é você mostrar que a tensão aumenta com aumento da velocidade, para compensar realmente aquela força contramotriz induzida, né, e talvez justificar o porquê de você estar usando, né, aquele dispositivo de eletrônica de potência, né. É a única coisa, assim, né, vamos dizer assim, mais importante, assim, né, porque o resto, assim, de fato, né, realmente não tem muita coisa, não. Né? Assim, é porque, por exemplo, num gráfico de tensão, praticamente para todos os casos, você só tem aquela tensão inicial, que é uma tensão maior, que é para o motor estar vencendo a inércia, né? Então você consegue observar o valor de tensão mais elevado ali no início. E de corrente também, né? Mas é só pelo instante inicial. Em estado estacionário, a tensão, a tensão, no caso, a corrente ainda seria interessante por conta do torque, né? Dá para fazer uma comparação com a parte do gráfico do torque entregue pela máquina. Mas da tensão só do estado inicial. Então, por exemplo, seria interessante colocar uma simulação, sei lá, por exemplo, com mudança no parâmetro de velocidade, alguma coisa assim, para mostrar isso? Você já faz a variação em rampa, né? Então você está excursionando já a velocidade a priori, né? Ah, é Em verdade. toda a faixa. Então assim, bem respeito assim, a questão da tensão não é. Eu acho que assim o importante é mostrar que o conversor está funcionando e que não está passando o limite, Uhum. Ah, não, né? tranquilo Então então. assim, você não está jogando uma tensão maior, né? Nem momentos transitórios assim. Dá um pico ali de tensão quando entra o conjugado de carga, né? Mas assim, é literalmente um pico, né? Porque
como se o controle desse uma. Como se você aumentasse muito rápido o dead cycle, né? Para Aham. aumentar a corrente, mas ele volta rapidinho, né? Sim. É Então é muito, muito muito rápido. rápido. Então, É, assim, entendi. Sobre a questão, até eu acho que o Caio não está aqui, mas ele que estava perguntando sobre, por exemplo, a questão 2 que o acionamento ele não tem carga nenhuma no motor. não. Então, é, é que ele tinha até dado a ideia de fazer alguma simulação com carga, mas acaba que não tem nenhuma diferença assim muito grande. Não sei os valores de tensão de corrente, né? Então acho que também não é interessante inserir um tipo de simulação dessa, né? Ter ou não carga, aí depende. Assim, eu não exigi de vocês carga. A própria carga, vamos dizer assim, é o motor. É uma carga inercial. Né? Você tem que ficar mudando constantemente a, a velocidade, a posição, né, dessa inércia. Tanto que vamos dizer assim, na questão 2B, né, os controladores saturam, né? Então, assim, se colocar Sim, carga, sim, vai continuar saturado. sim, Mas, assim, realmente, né, vamos dizer assim, no 2A, né, você poderia colocar carga e dar o efeito. Mas mais do que simular, talvez, a questão da carga, tá? Acredito e que talvez a melhor questão para você falar sobre a carga é falar sobre a rigidez dinâmica. entendi. Então, inclusive, tá, pessoal, isso é uma coisa que eu não pedi de maneira explícita, né? Mas vocês podem, por exemplo, tirar, né, o diagrama de Bode de todas essas essas malhas de controle, né, para saber mais ou menos como que elas se comportam, né, com com nas frequências, né, que estão sendo exigidas de vocês. Inclusive para saber, né, questão de defasagem, questão de erro, né, de estado estacionário e por aí vai. É, o, e a rigidez dinâmica, né, falaria mais ou menos a questão da carga, né, quanto que o conjugado da carga, né, quão grande tem que ser o conjugado de carga para fazer um distúrbio, né, no sistema. Mas simular isso é difícil, tá, Cláudio? Você teria que simular um distúrbio com uma frequência muito peculiar, tá? É, você pode pensar numa situação, né, em que esse distúrbio ocorra. Isso, é claro, agregaria valor no trabalho, mas assim, é um tipo de coisa que, se não tiver no trabalho, eu não vou achar ruim, sabe? Porque aí é realmente vocês extrapolarem bastante o trabalho, sabe? Entendi, tranquilo. Você vai. Mas assim, você pode extrapolar. É bem-vindo, sabe? Uhum. Mas não é necessário. Vamos colocar dessa forma. Acho que minha última dúvida que eu tenho é, a gente já rodou as simulações todas, só que, por exemplo, a gente tem os gráficos, né, do controle de posição, e no caso a gente tem a referência de posição do controle e tem a posição do eixo da máquina também. Você consegue extrair isso da simulação. Tem alguma maneira que eu possa quantificar, por exemplo, essa diferença para mostrar o atraso no trabalho, por exemplo, para o caso do controle clássico, que tem a defasagem, teria alguma maneira
de eu colocar numericamente isso para colocar no trabalho? Tem. Ou só citar eu... Não, tem. E muito boa sua pergunta, Cláudio. Porque essa é uma coisa que não está explícita no trabalho, mas que eu espero que vocês façam, que é o diagrama de Bode. Tá? Então, Assim, quando você fechar a sua malha de controle, a malha de controle clássico, né, ela vai ter lá, né, a malha de posição, né, que vai ser aquela função de primeira ordem, né, frequência de corte, é o próprio ganho, né, KP, né, da malha de posição. E com o controle explícito de velocidade, né, você vai ter que a malha de posição se comporta igual, né, ou muito parecido com a malha de velocidade. Então eu tirei todas essas funções de transferência com vocês em sala de aula, e se você fizer o diagrama de Bode dessas funções de transferência, a partir dos ganhos, né, os ganhos que estão lá, né, na sua simulação, então você substitui lá o KP de velocidade, KI de velocidade, KP de posição, né, se você fizer e tirar esses diagramas de Bode, você vai ver lá na frequência da sua referência, né, você vai ter um ganho e uma fase. Esse ganho e essa fase vai, inclusive, né, em regime permanente, ser igual o ganho que você vai ver na resposta final. Então, por exemplo, você comentou do controle clássico, né? O controle clássico, você vai colocar uma referência lá de valor de amplitude, né, igual a 2π, né, se não me engano, e a resposta ela vai ter uma amplitude menor. Esse valor dessa amplitude você vai conseguir encontrar no gráfico de amplitude do diagrama de Bode. Ela vai estar defasada da referência em tantos graus. Se você olhar lá no diagrama de Bode, na frequência, você vai ver o defasamento, tanto na letra A quanto na letra B. Tá? E para os dois tipos de controle. A diferença é que num você vai olhar, né, a malha de velocidade, e no outro você vai olhar, né, a malha de posição clássica. Né? Porque o controle explícito, a malha de posição e a malha de velocidade ficam iguais, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, como elas ficam iguais, né, você pode olhar só a malha de velocidade. Então, é algo que não está explícito, mas, que nem eu falei, eu tirei com vocês todas essas respostas, né? Todas essas funções de transferência. Então, tirar, por exemplo, o diagrama de Bode para confirmar isso é algo que eu espero. Não, beleza, era só isso que eu tinha de dúvida mesmo. Obrigado. Nada. Deu para esclarecer bastante. Pessoal, mais alguma dúvida? Guilherme, eu queria comentar uma situação também. Pode falar, Gabriel. Em sala a gente tinha visto a letra B da 2, que o controle ele para de funcionar, né? A velocidade ela vira uma onda praticamente triangular. Aí, analisando, eu ouvi a situação que o senhor comentou agora há pouco, que as saídas dos controladores saturam, né? O controlador de corrente ele fica bem saturado. Ele satura, sim. Aí seria isso o problema, né, que faz ele começar a dar esses erros, porque o controlador não consegue responder como ele foi projetado, né? Sim. É por causa disso. A saturação é para, vamos dizer assim, a justificativa do porquê dá errado tá aí. Uhum. Né? Porque o controlador ele calcula uma saída, mas o saturador vai lá e ceifa, né? Então não vai responder como deveria. A máquina não tem o conjugado suficiente para fazer aquele movimento. Uhum. Tanto que eu não sei se você... Eu fiz essa simulação em sala de aula, que eu peguei para essa mesma frequência, né? E dei uma diminuída na amplitude, né? Em vez de ser
uma cossenoide de amplitude de 2π, eu acho que eu coloquei uma cossenoide de amplitude π ou π sobre 2. Eu acho que eu dividi ela por 2 ou por 4. E aí você vê que o movimento, o controle consegue acompanhar aquela frequência, entendeu? O problema não é ele acompanhar aquela frequência, é que ele não tem conjugado o suficiente, né? Sim, Então, entendi. Então, o Cláudio mandou aqui no chat, foi π. Ou seja, eu dividi por 2. Uhum. Beleza, é isso mesmo, Guilherme. Obrigado. Posso só fazer mais uma pergunta em cima da pergunta que o Tafaneto fez? À vontade. No caso, essa situação, por exemplo, que o motor ele tem essa mudança brusca de direção, seria aquele caso que você mostrou no laboratório? Que ele praticamente o motor ele meio que trava e volta? Dá uma parada muito brusca? Não. Aquela parada brusca que a gente viu no laboratório, você me confirma, foi uma questão da parada de emergência, né? Foi no servo? Foi sim. Então, ali é a parada de emergência. Aí ele dá aquele tranco. Mas aí é o controle agindo para parar, né? Para chegar da velocidade zero o mais rápido possível. Entendi. Ali, no nosso caso, né, o servo não saturava nenhum controlador. Não, beleza. É que eu fiquei pensando nisso por conta do jeito que a velocidade está variando no gráfico, que ela fica praticamente triangular, né? Porque como o torque fica, a corrente satura, o torque fica constante, né, Guilherme? Aí sobe em rampa. O torque fica quadrado. Fica constante e aí a velocidade sobe em rampa. Exatamente. Aceleração constante, né? Exatamente. Né? Vai ficar uma onda quadrada, né? Mas é como se fosse um valor constante que ficava mudando de direção, né? Uma hora ele está positivo, uma hora ele está negativo, né? Então fica aquela onda triangular, né? Uma hora ele está subindo linearmente, uma hora ele está caindo também linearmente, né? Fica aquela coisa quadrada. Mas é por causa do torque mesmo. Ô, Guilherme, eu não entendi isso. Você me desculpa, mas porque por ele estar sempre alterando, né? Não tá tendo, não é uma inversão do sentido de giro, não? Nessa 2? Sim. Você tá tendo uma inversão do sentido de giro. Mas a inversão do sentido de giro, ela não é instantânea. Entendeu? Entendi. Não é igual no laboratório, né? Mas, então, é porque ali você tá vendo, ela é mais menos acentuada do que no laboratório, né? É porque assim, pensa que ali você tá simulando alguns milissegundos, tá? No laboratório a gente não consegue ver tão rápido os fenômenos acontecendo, né? Então no laboratório a gente vê uma inversão de giro ser muito rápida, né? Mas a gente não tem noção de quantos milissegundos aquela inversão de giro levou para ocorrer, né? Às vezes essa inversão de giro é rápida, né? No caso ali ela é rápida, né? A frequência, se não me engano, é 2 Hz, né? Ou seja, ela troca o sentido de giro a cada 250 milissegundos. É rápido. A gente não conseguiria ver isso talvez no laboratório, né? A olho nu. Então ela é bem rápida, né? Mas ela não é instantânea. Ela é rápida, mas ela não é instantânea. Mas se a gente tivesse no laboratório, pra gente ia ser instantâneo, porque é bem rapidinho. Não, beleza. O Guilherme, aproveitando também, eu acho que é mais interpretação mesmo. Na 1, você fala assim, no mínimo, operar com velocidade e carga nominal. Isso são operações, né? Pontos de operação. Você quer além desse, no mínimo esses, né?
Eu quero que vocês, no mínimo, é porque assim, como eu não. Eu coloco assim, me mostra os resultados que esse controle está funcionando. Uhum. Então assim eu falo, para no mínimo você me mostrar que esse controle está funcionando, opera ele na velocidade nominal e com torque nominal. Esse é o Uhum. mínimo que você tem que fazer, entendeu? Uhum. Porque assim, tem gente que às vezes só acelera a máquina, entendeu? Ah, tá funcionando. Ou só joga corrente, só joga torque, entendeu? Não faz o transitório de aceleração. Uhum. Então Sim. é só para deixar claro. Agora, se vocês quiserem operar em outros pontos, pode operar, entendeu? Mas Uhum. assim, o que eu falei é, se você levar nesses dois pontos de operação, você consegue tirar todas as informações para me mostrar que o acionamento está funcionando. Não, Se beleza. você quiser reforçar seus pontos, você pode colocar o acionamento para funcionar em pontos diferentes. Mas assim, seria um reforço, entendeu? Uhum. Beleza. Desculpa, pessoal. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, enquanto vocês pensam, eu vou fazer um comentário aqui. Na verdade, eu vou fazer o questionamento. Uma pergunta. Quando eu chego e falo, eu vou até me contradizer aqui agora, na verdade. Quando eu chego e falo, mostra que esse acionamento está funcionando e tal. Esse acionamento ele tem malha de velocidade e malha de corrente, né? Como que vocês fizeram para mostrar ou para falar que a malha de corrente está funcionando do jeito projetado? Vocês entenderam a minha pergunta? Eu entendi, sim. No caso. É, Pode falar, Lucas. oi, pode falar, Cláudio. Não, pode falar, vai que você vai falar o que eu vou falar. Então, eu não consegui provar isso ainda, mas o meu palpite seria que ia ser por meio do bold mesmo, né? A gente vê a frequência de resposta e vê a partir da frequência de resposta se está funcionando da maneira com que foi projetado. Ah, ok, essa é uma alternativa, tá? Mas é, é uma é o início da resposta, porque é o seguinte, beleza, né? Você fechou lá sua malha de corrente. Você, como que do diagrama de Bode você vai tirar uma situação em que mostra que a malha de corrente está funcionando? Porque, por exemplo, como ela tem uma malha externa, né? Essa malha externa, ela foi projetada para sempre que ela for dar um comando para a malha interna, esse comando seja lento o suficiente para a malha externa
vamos dizer assim, funcionar. Então, você não tem nenhuma situação a priori, tá? A priori, em que a malha de a malha de corrente vai operar no limite dela, entendeu? Você não vai chegar em nenhum momento com a operação com a malha externa no limite da malha de corrente para falar, ok, eu projetei uma resposta de tantos milissegundos e ela está respondendo em tantos milissegundos, porque todos os comandos dela sempre vão ser mais lentos. Como que eu consigo fazer, ou como que eu consigo testar essa malha de corrente? Então, tipo, se eu fizer o bold, eu não vou conseguir ver onde que vai ser o corte da minha malha. Você vai conseguir ver. Então, tipo, a ideia seria ver o corte da malha de corrente que tivesse, por exemplo, em 100 e o corte da malha de velocidade que tivesse, por exemplo, em 1000. Aí, a partir disso, analisaria a separação por década e ia ver se está funcionando conforme projetado. Então, o problema ia ver como que está funcionando como projetado. A minha pergunta é justamente essa, que é a segunda parte. Que nem eu te falei, você deu o início da resposta, mas ainda falta uma parte. E essa parte é justamente essa. Ver como que está projetando. A minha pergunta é, como que eu vejo se está funcionando de acordo ou não? Porque você vai falar lá, por exemplo, que a minha frequência de corte é uma frequência de corte de, sei lá, 100 Hz. Ou, né, ela tem uma constante de tempo de tantos milissegundos. Como que você vai me mostrar que ela está respondendo nessa constante de tempo ou nessa frequência de corte? É justamente o como, que é o que eu quero atiçar vocês. Seria fazer a comparação da referente corrente com a resposta da malha? Bom, é uma forma, mas aí entra no que eu estava falando. A referência de corrente, ela sempre vai ter uma frequência máxima menor do que essa frequência de corte, porque como a referência de corrente está vindo da malha externa, a malha externa ela tem uma velocidade menor, ela tem uma frequência de corte menor. Então, como que você ia garantir que está chegando? Porque você vai ver, a malha de corrente vai estar funcionando. Ela vai estar passando uma referência, ela vai estar seguindo. Ela vai estar seguindo bem rápida. Só que é o seguinte, vamos colocar aqui, vamos colocar um exemplo numérico. Ó, a malha de velocidade está em 10 Hz, a malha de corrente está em 100. Seria pela separação de década. Então, como a malha de velocidade está em 10, ela vai, no máximo, exigir da minha malha de corrente referências ou frequências que chegam até o 10 Hz. Ela não vai operar muito mais rápido do que 10 Hz. Ou seja, para uma malha de corrente que está em 100 Hz é moleza. Mas eu estou falando para vocês, ela está em 100 Hz. Eu quero que vocês me provem que ela está em 100 Hz, tá? Só no exemplo. Como que você vai me provar que ela está em 100 Hz e não está em 200 ou 300 ou 500? Porque se ela estiver acima de 100, ela também ia funcionar. Lucas, você ia começar a falar, eu te interrompi. Opa, licença, professor. Se a gente colocasse, então, por exemplo, um sinal como se fosse um PRBS na frequência da malha mais rápida, a gente ia ver a malha mais rápida respondendo em tempo hábil e a malha mais lenta respondendo com falhas. Isso seria uma possibilidade? Bom, vamos lá. Um pouco por aí, tá? Tá começando
Tá começando a melhorar. Mas assim, como que você vai fazer isso? Porque pensa o seguinte, depois que tiver em, em uma década, né? Uma década na frequência, né? É no mínimo menos 20 dB, né, de atenuação. Então, você estaria com um sinal que é mais ou menos 1%, né, 1% do valor, né? Então, você consegue jogar esse sinal de alta frequência na malha externa e comprovar que isso vai falhar? Pensa, porque assim, na simulação talvez você conseguiria fazer isso, tá? Mas pensa que você está com esse sistema de acionamento na sua frente e você tem que comprovar que a malha de corrente está funcionando. Você já deu um passo a mais, Lucas, que é realmente, deixa eu jogar na minha malha de corrente uma referência que tenha essa frequência para ver se ela está respondendo ou não nessa frequência. É por aí. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou jogar essa referência? Como que eu vou fazer esse teste? Nossa, eu só consigo pensar em, de repente, tipo, desenvolver alguma lógica para jogar com. É, não, nada concreto. Só alguma lógica X que jogue um sinal aleatório, assim, dessa frequência. Então, Guilherme, sim. se a gente inserisse na entrada um sinal daquele sweep, que ele vai variando a frequência do sinal, a gente poderia ter uma resposta que seria similar a um diagrama de Bode obtido em teste, né, em bancada. Tudo bem, mas, de novo, pensa que você está Cai com na um mesma motor. coisa, né, da atenuação. Pensa que você está com um motor. Você conseguiria fazer esse teste no motor como? Você está falando que a dificuldade, no caso, é gerar o sinal? Só para ver se eu entendi. Não, não. É, porque é o seguinte, você vai jogar esse sinal no motor. Mas se você jogasse esse sinal no motor real, você ia conseguir ver essa frequência? Essa é a resposta. Entendeu? Porque se você jogasse, por exemplo, um sinal, você ia ter uma fonte de sinal, e estou fazendo sinal entre aspas, capaz de jogar um sinal alternado que tem a corrente do motor, sei lá, a corrente do motor é 20 amperes. Vamos colocar metade da corrente do motor. Um sinal de 10 amperes que fica variando em 100 Hz. Na prática eu não sei. No MATLAB, tipo, No dá pra... MATLAB vai dar, com certeza, mas assim, Entendi. tá? A ideia é provocar um pouco o pensamento, por quê? Tá? A questão é, toda vez que a gente faz um controle em cascata, esse controle em cascata, ele tem um problema. Em geral, o controle em cascata, a malha externa é o objetivo do controle. Tudo que está mais externo passa a ser o objetivo do controle. Então, quando a gente fecha a malha de corrente, o objetivo é controlar a corrente. Quando a gente fecha a malha de velocidade está externa à malha de corrente. Então, o objetivo é controlar a velocidade. Quando a gente fecha a malha de posição, o objetivo é controlar a posição. Só que é o seguinte, o controle em cascata, ele só funciona se a malha interna estiver funcionando. Então ele tem esse problema. Então, antes de você fechar uma malha externa,
você tem que saber se essa malha interna está funcionando. Tá? E essa pergunta foi um pouco para atiçar esse pensamento. Tá? Quando vocês forem, vamos dizer assim, projetar malhas que estão operando com essa característica em cascata, uma das questões muito fundamentais é garantir que o que está interno está funcionando. Então, por exemplo, antes de você fechar a malha interna de corrente, você vai testar para ver se o seu conversor está sintetizando tensão. Porque imagina que seu conversor esteja com defeito. Não adianta nada você tentar fechar uma malha de corrente. Então, tudo que está mais interno tem que estar funcionando de acordo para o que está mais externo funcionar. E, apesar do objetivo ser o controle da malha de velocidade, eu passei para vocês esse negócio funcionando. Eu sabia que estava funcionando. Mas, se vocês fossem fazer, imagine que vocês fossem montar, como que vocês iam fazer um teste, tá, para garantir que a malha de corrente está funcionando? Acho que durante o projeto, Guilherme, a gente ia testar cada malha isoladamente, mais ou menos, né? Para saber se cada controle funciona. Então, beleza. Como que eu testo a malha de corrente, só a malha de corrente? Esse é o ponto, Gabriel. Como que eu testo a malha de corrente? Somente ela. Talvez por meio de uma partida em malha aberta, de velocidade. Partida em malha aberta, mas você está falando tirar a malha de velocidade. Isso, aí aplicar um degrau de velocidade para ver como a corrente vai se comportar. O que você chama de aplicar um degrau de velocidade? Vamos tentar trabalhar essa ideia. No caso, passaria uma referência, né, de velocidade em degrau, mesmo não tendo a malha de velocidade fechada, que isso ia proporcionar um torque, né, para a máquina acelerar, e com isso o controle de corrente ia ser acionado, né, para acelerar a máquina. E por que você está passando uma referência de velocidade? Não passa logo uma referência de corrente? É melhor ainda. Se eu passar uma referência de corrente, qual que seria o problema de eu passar uma referência de corrente direto? É meio difícil mensurar até quando o motor ia acelerar, né? Qual a tensão que ia precisar ser sintetizada para isso? Exatamente, né? A priori, vamos supor que eu tirei a malha de velocidade, estou só com a malha de corrente, eu não fechei ainda a malha de velocidade. Eu vou passar um sinal de corrente, eu vou falar, eu quero que circule tantos amperes pelo motor e vou acompanhar a resposta dinâmica, vamos supor, da minha corrente. Vou dar um degrau, por exemplo. Eu vou testar com uma entrada que eu sei, por exemplo, uma entrada em degrau, vou ver, por exemplo, o tempo da resposta ao degrau. E aí, se ele responder ali num tempo adequado, eu vou saber se meu projeto está bom ou não. Isso. Mas o problema é esse, né? O problema é que quando eu passo a referência de corrente, a máquina vai começar a acelerar, né? Querendo manter aquela corrente. Como que eu faço para a máquina não acelerar? Vocês estão quase chegando à resposta. Coloca uma carga muito grande que ela não vai conseguir deslocar. Travar o eixo. No caso. Travar o eixo. Poderia. Mas tem uma coisa mais fácil que eu posso fazer. Aplicar uma tensão muito baixa? A tensão vai ser naturalmente baixa. Mas ela vai começar a acelerar. E lembra, você vai estar passando uma referência de corrente. Então sua malha ela vai trabalhar para jogar uma tensão e manter aquela corrente circulando. A forma como sua malha está operando ela aumenta ou diminui a tensão na armadura, né, para manter a corrente. Guilherme, mas então como se a malha de corrente ela é muito mais rápida do que a malha de velocidade, se eu aplicar um sinal na malha de corrente com uma frequência maior, a máquina não vai conseguir partir.
Por exemplo, uma senoide de frequência mais alta. Não é que ela não vai partir, Gabriel. Ela você vai começar o problema de você vai produzir torque e a máquina vai começar a reagir a esse torque. Uhum. E aí ela não vai partir, mas ela vai estar fazendo força. Isso vai ser vibração. Você vai estar gerando uma grande vibração na sua máquina. Então cai no mesmo problema. Então vamos fazer uma pergunta aqui. Tem como eu jogar corrente na armadura e a máquina não produzir torque? Porque o que faz a máquina acelerar é o torque. Tem como eu produzir. Acho que agora eu cliquei aqui, o Guilherme. Só tirar o campo. Só tirar o campo, exatamente. Se você não alimentar o campo, se você jogar corrente na armadura, a máquina não vai girar. Porque o que faz a máquina girar é a interação entre o circuito de armadura e o circuito de campo. Então, Sim. se eu não alimentar o campo, eu posso fechar a malha de corrente e ver se o comando que eu dou de corrente está sendo executado e se ele está sendo executado, inclusive no tempo de resposta que eu projetei. Então, eu posso fechar essa malha de corrente e se eu não alimentar o campo, a máquina não vai girar. Isso é uma coisa que vai acontecer. Então, eu não preciso travar o eixo, basta eu só não alimentar o campo. Tá? Sim. Então, isso é uma coisa, tá, que vocês podem tentar fazer. Eu não pedi, mas é uma coisa que dá para fazer. E por que eu estou comentando isso? Porque eu esqueci de pedir. Tá? Eu devia ter pedido. E foi bom que a gente discutiu e vocês chegaram na conclusão. E isso pode parecer um pouco extremo, mas é o que a gente vai fazer quando a gente mexer com um retificador controlado que aciona o motor CC lá no laboratório. Ele tem uma malha de corrente, depois tem a malha de velocidade. Ele pede para acionar durante um período de tempo muito curto só com a malha de corrente, sem energizar o campo, justamente para ver se o controle de velocidade ou o controle de corrente está adequado. Tá? É claro que jogar corrente na armadura com a máquina parada é problemático. Então tem que ser algo rápido mesmo. Mas é só para conferir. Tá? Lucas. Agora surge uma dúvida. Você jogando a corrente de armadura para seguir a referência com a máquina parada, como que você vai conseguir ver se ela está respondendo à velocidade certa? Qual que é o método de medição nesse caso? Resposta ao degrau, por exemplo. Se você aplica um degrau pensa o seguinte, a gente projetou a máquina, a malha de velocidade, para ser uma resposta de primeira ordem, né? Então ela teria que ter mais ou menos ali algo parecido com uma resposta de primeira ordem. A resposta de primeira ordem, né, uma função de transferência de primeira ordem, ela tem uma constante de tempo. E você sabe que quando você dá um degrau, o sistema vai responder em tantas constantes de tempo. Então você faz, por exemplo, uma comparação. Por exemplo, né? Esse é um exemplo. Você pode tentar jogar um sinal sinoidal tal, mas aí é mais complicado. Que eu te falei, né? Você ter uma máquina, um aparelho, né, que consegue jogar uma corrente alta, né, na máquina, né? Fica conseguindo variar. Mas assim, por exemplo, a resposta ao degrau. Você pode testar para outros sinais, né? Mas eu acho que o degrau é o mais. Desculpa, pessoal. O degrau é o que provavelmente a gente tem mais familiaridade, né? É o mais tranquilo. Vamos colocar dessa maneira.
Ah, não, perfeito. Obrigado. Guilherme, aí vai ser realmente a resposta do circuito RL da armadura, né? Não, não vai ser a resposta do circuito RL de armadura, não. Porque você vai fechar a malha. Isso é com o controlador, né? Com o controlador. Isso. É controle mais a armadura, né? Realimentação unitária. Isso. A constante de tempo vai ser mais ou menos Kp dividido por L. Mais ou menos. A constante de tempo do circuito. Acho que se a gente olhar lá, né, a gente chegou numa função de transferência que era Kp dividido por L, né, dividido por S mais Kp dividido por L, né? Então a frequência de corte é Kp dividido por L. Então a constante de tempo, na verdade, é L dividido por Kp, né? Seria o contrário, né? Então L dividido por Kp, em vez de ser L dividido por R, né? É L dividido por Kp. Entendido essa parte, pessoal? Ou não? Sim, Entendido. professor. Beleza. Vamos para a última coisa, tá? O Kp ele tem um valor. Kp, por exemplo, da malha de corrente, tá? Mas ele não tem só um valor, tá, pessoal? Ele tem um valor e tem unidade, tá? Eu gostaria que vocês me apresentassem a unidade dos ganhos dos controladores. Então eu vou começar com o mais fácil, que é o ganho proporcional da malha de corrente. O que é o ganho proporcional da malha de corrente? Bom, o controlador de corrente ele recebe como informação de entrada o erro. O erro é o quê? Corrente de referência menos corrente medida. Ou seja, a unidade disso é ampere. Então a entrada do controlador de corrente é uma entrada de um sinal, tá? Cuja unidade é ampere. A saída do controlador de corrente, né, é um valor de uma tensão de referência, né, que a gente vai tentar sintetizar pelo nosso conversor de eletrônica de potência. Então, a saída do controlador ela é volt, é uma saída de tensão. Bom, o ganho proporcional ele pega o erro, multiplica pelo ganho Kp e eu tenho a minha saída, né, a parcela proporcional da minha saída. Então eu peguei um valor que estava em ampere, multipliquei por alguma coisa e obtive volt. Bom, então esse Kp ele tem unidade de quê? Bom, se eu multipliquei alguma coisa vezes ampere e obtive volt, esse Kp só pode ter unidade de ohm, de resistência. Ohm vezes ampere dá volt. Então os ganhos, tá, de todos os controladores de vocês, eles têm unidade. Eu quero que vocês pensem também na unidade dos ganhos dos controladores, tá? Isso é uma coisa que eu também gostaria que vocês pensassem. Entendido? Entendido. Guilherme, Sim. um exemplo, entre aspas, genérico, né? A entrada é em volt, passa pelo controlador, a saída também é em volt. O ganho é adimensional. Hã? Aí o ganho é adimensional.
Aí não precisa colocar nada, né? Não. Ou colocar volt por volt. Não. Adimensional porque aí o ganho não tem dimensão. Uhum, ok. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Sobre a simulação que você falou da questão anterior, Hum, eu fiz um teste aqui, eu posso mostrar para ver se é isso mesmo? pode, fica à vontade. Eu tirei o campo do motor aqui, modifiquei a malha lá, e aí eu apliquei um degrau de corrente. Seria mais ou menos isso? Seria isso. Uhul! Então tá ótimo. Show de bola. Beleza? Aí dá pra tirar a constante de tempo dali. Sim. Ah, bom demais. Professor, boa noite. Boa noite. Na questão 1, você fala que para a gente colocar a operação do motor no mínimo com velocidade de carga nominal. Se eu quiser simular uma velocidade diferente, basta alterar aqui a tensão da rede, no caso? Não, você vai alterar a referência de velocidade. A referência de velocidade de você está subindo em rampa até a velocidade nominal. Correto. Você vai mudar o valor dessa rampa. Ah, Você sim. vai colocar ela para subir em rampa até um valor diferente. Não, beleza. Beleza? Valeu. Se não me engano, na simulação de vocês são duas rampas, né? É uma rampa que entra num somatório positivo e uma rampa negativa, né? Então, você tem que mudar o valor das duas fontes, porque é justamente para ela subir até um valor e depois ela ficar contínuo, né? Beleza. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Desculpa. Se vocês não têm dúvida, pessoal, eu vou agradecer a presença de todos. Vou parar aqui a minha